A gente volta agora a falar sobre o aumento de casos de Covid-19. Somente no estado de São Paulo, segundo o coordenador executivo do Centro de Contingência contra a Covid-19, João Gabardo, nas últimas semanas houve um aumento de 58% nas internações em UTIs por causa do coronavírus e ainda um acréscimo de 99% no número de pacientes nas enfermarias. Então, com esses números aí, a gente traz, baseado nesse cenário, uma conversa com a médica infectologista do Hospital Emílio Ribas e ela também é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutora Rosana Ristmann. A gente dá mais uma vez as boas-vindas aqui ao Visão CNN. Muito obrigada por sua disposição para esclarecer tantas dúvidas, que a população tem a respeito dessa nova variante, desse crescimento do número de casos. Então, eu gostaria primeiramente de perguntar se esse momento em que algumas pessoas chegaram a dizer, e aí isso já se espalhou como um rastilho de pólvora, que a Ômicron não é perigosa, que ela é branda, que ela só traz sintomas leves. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso e de que forma a Ômicron tem que ser encarada. Boa tarde. Bom, primeiro, boa tarde, Carla. Prazer estar aqui com vocês. E como você falou, a cada onda surgem novos questionamentos para todo mundo, para a população, para nós, para todo mundo. E a gente tem que estar sempre atualizando essas informações para poder passar a melhor informação para todo mundo. Então, assim como a informação que a Ômicron é leve, foi como um rastilho de pólvora, eu diria que a transmissão dessa variante é exatamente assim. Então, eu nunca vi, nesses 2 anos de pandemia, um número tão grande, tão expressivo de casos novos, diariamente, famílias e famílias, começa pelo filho, amanhã é a mãe, o pai, o irmão. Então, é muito rápida a transmissão dessa nova variante. E, claro, quando você tem um número muito grande de casos, Carla, mesmo que seja uma variante, que quando eu comparo em termos de virulência, de poder de causar doença, ela seja, sem dúvida, menos efetiva em causar doença do que as outras variantes anteriores, a hora que você tem um grande número de casos, é claro que vai retratar esses números que você falou em terapia intensiva e também em enfermarias, porque é muita gente adoecendo. E nesse grupo de pessoas adoecendo, tem gente não vacinada ainda, infelizmente, tem crianças que também ainda não foram vacinadas, tem pessoas que não fizeram as doses de reforço, tem pessoas que respondem pior à vacina. Então, no geral, mesmo sendo uma variante com o potencial menor para causar doença grave, a gente está vendo sim os hospitais e principalmente o pronto-socorro lotado. Então, nesse contexto, a vacinação infantil ganha ainda mais importância, não é, doutora? Nesse momento da pandemia que a gente está vivendo. Na minha opinião, sim. A população que falta ser vacinada para exatamente não só a sua proteção pessoal, se você for ver os hospitais pediátricos e mesmo os dados fora do Brasil, o número de casos de hospitalização de crianças está aumentando muito com essa nova variante. Então, de um lado, a proteção das próprias crianças, de outro lado, a diminuição da circulação do vírus. Então, é fundamental a vacinação das crianças. Então, na minha opinião, quanto mais vacinas a gente tiver para a população infantil em termos de aprovação, hoje nós temos uma vacina aprovada, talvez a gente tenha outras vacinas aprovadas para a população pediátrica. Então, quanto mais vacinas a gente tiver disponível e num menor espaço de tempo, melhor para todo mundo no sentido... Ainda mais que as crianças respondem super bem, né, Carla? Então, a gente vê que nos estudos, a primeira dose que você faz uma criança, você praticamente já está com uma proteção muito maior do que quando a gente compara com nós adultos com uma dose só. Então, daí a nossa pressa de querer vacinar as crianças. Bom, a Ômicron mudou os planos de muita gente. A gente viu, por exemplo, aqui essa semana aqui, São Paulo prorrogou a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os ambientes até 31 de março. Hoje, nossa correspondente lá em Nova York, a Mariana Jangiacomo, também trouxe a informação de que o presidente americano pretende fazer distribuição de máscaras de boa qualidade e que ele reconhece, Joe Biden, imagine, nos Estados Unidos, reconhece que máscaras podem ser caras para algumas pessoas,
estar muito caras no sentido de preço mesmo, porque a gente sabe que também aqui é mais ou menos o que acontece. A máscara de pano acaba sendo uma opção porque as pessoas podem lavar, podem reutilizar, enfim, uma máscara de pano teria uma durabilidade maior. Eu gostaria que a senhora falasse sobre se aqui no Brasil também seria importante um olhar mais específico sobre a questão da qualidade da máscara que o nosso povo usa, a dificuldade de comprar essas máscaras e principalmente obtê-las a preço mais baixo, porque as pessoas também não vão ter acesso a comprar uma quantidade muito grande, né? Não vão ter dinheiro ou não tem um cartão de crédito, algo que possibilite a comprar uma quantidade muito grande para poder conseguir esse baixo preço. A senhora acha que isso poderia ser uma maneira, talvez, mais até barata e eficaz de combater a Ômicron e cortar essa transmissão tão grande dela, e num momento em que a gente está vendo, por exemplo, que está sendo necessário até reabrir leitos de UTI? Não, sem dúvida, a máscara continua, a gente está falando isso há mais de 2 anos, né? Com você mesmo, já deve ter conversado sobre isso. A máscara continua sendo a melhor barreira que nós temos do ponto de vista de um real escudo. Não só para quem está infectado, eu vou te dar um número só para você entender, Carla. Por exemplo, se eu estiver infectada e não sei, eu praticamente estou sem sintomas, tá? E você não está infectada e eu encontrar com você, nós duas sem máscara, em 15 minutos eu já consegui passar uma quantidade de vírus para você, da nova variante, suficiente para eu te infectar. Em 15 minutos. Então, só para você entender como é a dinâmica desse vírus. Se nós duas estivermos com uma máscara de pano, que já é a opção, é o que você acabou de falar, é uma grande opção aqui no nosso país, exatamente por causa do custo, esse tempo aumenta, mas não tanto. Eu estou querendo dizer que a máscara seria um investimento das autoridades, na minha opinião, fundamental. Imagina você, vai entrar num transporte público, se você tiver disponível alguém entregando, por exemplo, uma máscara cirúrgica, que é aquela que tem já o araminho aqui para vedar melhor, são 3 camadas, ou seja, é muito melhor você ter uma máscara cirúrgica que seja para você poder ir para um transporte público. Em termos de filtro, ela é muito melhor, tanto se eu estiver infectada para não infectar os outros, quanto o contrário. Quem não está infectado não adquirir esse vírus. Então, assim, se a gente for analisar tudo que tem hoje de máscara, óbvio que a melhor delas, que é o que a gente usa nos hospitais, é aquela N95 ou KN95 ou PFF2. Ela tem a melhor capacidade de filtragem, por isso até que as pessoas têm até dificuldade de respirar, porque realmente a trama dela é bem fechadinha para funcionar como um belo de um filtro. Essa máscara tem a vantagem de você poder usar durante 2, 3 semanas. Se você guardar direitinho, ela dura um bom tempo para você poder usar. Então, tem um investimento inicial, Carla, mas a gente também tem que ver se não compensa, em vez de você realmente estar ou descartando máscara cirúrgica ou usando outro tipo de máscara. Então, minha sugestão, primeiro, a gente poderia estar gratuitamente oferecendo para a população uma melhor qualidade de máscaras. 2, se você vai entrar em algum local que não tenha ventilação, que tenha muita gente, que você vai permanecer por mais tempo, invista num bom filtro, numa boa máscara, seja essa PFF2 ou máscara cirúrgica. A senhora acabou de descrever o transporte público, porque é exatamente isso que a gente vê. Não há distanciamento possível dentro do transporte público, principalmente nas grandes cidades. Muitas cidades, e isso é até louvável, né? Investiram, como o Rio de Janeiro, que é muito grande, muito quente, investiram em ônibus com ar-condicionado, então a gente vê que os ônibus vão fechados, sem ventilação, e mesmo quando não há o ar-condicionado, às vezes é sempre uma briga, ninguém quer abrir a janela, porque venta, porque chove dentro, porque isso, porque aquilo. Então, quer dizer, a máscara seria uma ótima solução aí, investir numa máscara, principalmente para essas pessoas que usam transporte e que não têm, muitas vezes, o dinheiro sobrando ali para a máscara. Mas, enfim, fica a dica aqui, a gente agradece. Muito obrigada, doutora Rosana, porque até a pessoa que está nos assistindo entender também que é um investimento em si próprio, né? Investir numa máscara de qualidade pode proteger a sua própria saúde e a da sua família e evitar depois aí internação, agravamento de sintomas, até, né? Evidentemente a gente quer descartar, mas até a morte, porque é o que a gente está vendo aí, infelizmente, um aumento no número de mortes relacionado à grande transmissibilidade da Ômicron, né, doutora?
É isso mesmo. Então, acho que é um investimento que vale a pena. Guarde bem sua máscara, você vai poder usar ela várias vezes. Muito obrigada. A gente agradece mais uma vez a presença da doutora Rosana Richman aqui no Visão CNN. Muito boa tarde. Tchau, tchau.